Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste vídeo, iremos falar sobre o poder do louvor. Somos chamados por Deus para ser seus adoradores. Aleluia! No meio dos louvores, Deus habita. Eu acho que todo crente, antes de ser alguma coisa na igreja, ele começa por adoração. Todos gostam de cantar, mesmo aqueles que não têm uma bela voz. Existem pessoas que têm uma voz desafinada, que quando canta, todo mundo olha. Aleluia! Mas isso não pode ser impedimento de você louvar a Deus. Então, neste vídeo nós iremos falar que louvor é esse que agrada a Deus. Como base, nós iremos ler um salmo. Salmo 150, muito conhecido. Vamos ler? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adulfe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Cada pássaro tem o seu canto distinto. Mas se você nunca ouviu o pássaro lira, procure aqui no YouTube mesmo que você vai ver que ele canta várias músicas diferentes. Na minha época, a Igreja Batista era mais conservadora do que hoje. A Assembleia de Deus era mais conservadora do que hoje. No meio desses, não se batia palma. Me lembro que uma certa vez eu fui chamado para começar um culto, na qual um pastor iria pregar numa igreja batista. Aleluia! E eu fui lá, preparei os corinhos e levei o povo a bater palmas. Quando eu comecei a bater palma e mandei bater palma, eu observei que o pastor olhou daquela igreja, olhou com a cara meio torcida e certos irmãos mais antigos não bateram palma. Mas hoje, isso acabou. Muitas igrejas, agora é normal bater palma. Me parece que foram missionários que vieram da América do Norte para cá, que trouxeram as palmas. Eu não sei, me parece que sim. Aleluia! Porque igrejas novas que começaram a bater palmas. Porque em São Paulo começou esse negócio de bater palmas. Na Igreja Deus Amor, igreja pentecostal, era a única que batia palma, porque outras igrejas pentecostal não batia palma. A única que batia palma era a Igreja Deus Amor. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Então, preste atenção nesse louvor. Canta. Pai a Deus no seu santuário, e no firmamento obra do seu poder. Pai a Deus no seu santuário, e no firmamento obra do seu poder.
Nosso Senhor, consolte a sua beleza, pelos seus poderosos seios, consolte a sua grandeza, louve a Deus. O céu que respira louva o Senhor, todo céu que respira louva o Senhor, todo céu que respira louva o Senhor, todo céu que respira louva o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Lindo, não? Vencedores por Cristo. Um conjunto muito antigo. Aleluia. Dá para sentir a presença de Deus nesse louvor, né? Graças a Deus. Então, como nós estamos falando, me parece que tudo começa com louvor. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós aprendemos logo a louvar a Deus, né? E logo desponta um que quer ser um cantor. Eu também fui um cantor. Continuo sendo até hoje. Não tenho uma bela voz, mas para louvar a Deus, não precisa ter uma bela voz. Precisa ser em espírito e em verdade. Uma certa vez, eu acompanhava um programa evangélico na Rádio Boas Novas. Quem fazia o programa era o Paulo César Graça e Paz, que já foi recolhido às mansões celestiais. Este homem desenvolveu um trabalho muito grande através do louvor e com os jovens. Cheguei até a ir numa de suas caravanas que ele fez a Belo Horizonte, Minas Gerais, e pude ver muitas pessoas aceitando a Jesus. Este homem, né, por ser muito dado aos jovens, trazia alegria nos cultos da igreja, batia palma, não era muito bem visto pelos conservadores. Foi da Igreja Batista e saiu da Igreja Batista e foi para Metodista, me parece Metodista Wesleyana, eu não tenho muita certeza. Ele chegou a ser até vereador em São Gonçalo, Rio de Janeiro, várias vezes, e ele pregou muito o evangelho. Jesus levou ele, né? E através do programa dele, eu me apeguei mais à música, porque ele trazia muitos louvores. Eu gostava, antes de eu ir trabalhar, eu sempre via o programa dele, e me parece que começava ao meio-dia na Rádio Boas Novas, na década de 80. E muitos louvores, né, eu aprendi. Também na Igreja Batista nós formamos um grupo, né, chamamos o grupo Jatos de Luz, e nesse grupo nós cantávamos e louvávamos a Deus na igreja. Bom, como eu disse, todos nós iniciamos na obra de Deus como cantor, né? Não nos profissionalizamos, todos não vão se profissionalizar, mas alguns, né, por ter uma voz boa ou uma voz diferente, consegue se tornar um cantor e vai para esse mundo afora louvando a Deus e também pregando a palavra de Deus. Mas o que eu quero falar é sobre adoração, porque por meio do louvor nós adoramos a Deus, por meio de salmos nós adoramos a Deus, por meio de oração nós adoramos a Deus. Então, lá em João, vamos lá em João, capítulo 4,
João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele fala uma palavra interessante, né? Ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Precisamos entender o que é espírito e em verdade. Vamos ao próximo versículo. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você for ver este versículo na sua Bíblia, você vê espírito escrito com letra maiúscula, né? Com letra maiúscula e com letra minúscula. A letra maiúscula é se referindo à pessoa do Espírito Santo e a letra minúscula é se referindo ao nosso espírito. Então nós precisamos entender o que Jesus queria dizer com aquela mulher. Bom, precisamos entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram um povo mestiço, judeus que casaram-se, que se envolveram com mulheres ou homens estrangeiros. Então se criou os samaritanos. Eles também criam em Deus Jeová, mas eles misturaram o negócio, entendeu? Tanto é que os judeus e os samaritanos não se combinavam. Essa mulher, quando Jesus se encontra com ela, ela achava que era uma adoradora de Deus. Mas Jesus falou que não. Que Jesus disse para ela que o verdadeiro adorador a adoraria em espírito e em verdade. Por ela não conhecer Deus de verdade, ela não estava na verdade. Por ela não ter o Espírito Santo, não poderia de modo nenhum louvar a Deus de modo que Deus o recebesse o louvor. Então nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade. Então, o que significa adorar a Deus em espírito? Significa disposição de ânimo. Ninguém pode adorar a Deus desanimado. Louva a Deus. Não. Você tem que ter disposição de ânimo. Quando nós temos disposição de ânimo, vontade, desejo, força, nós acionamos o Espírito Santo que dá vida ao nosso louvor. Bom, no meio secular há muitos cantores, mas eles não têm o Espírito de Deus. Eles podem ter uma bela voz, mas eles não têm o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, ele torna o teu louvor vivo. É aí que está o segredo. É aí que Jesus disse que Deus procura esses tais adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Espírito com ânimo, com disposição de ânimo. Sabe o que é disposição de ânimo? Quando você levanta pela manhã disposto a trabalhar, isso, não, isento de preguiça, isento de moleza, você está disposto e você vai louvar a Deus com toda a força dos seus pulmões. É aí que vem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, aleluia, torna o teu louvor aceitável como aroma suave às narinas de Deus. A Bíblia fala do cantor Davi. E Saul, quando estava perturbado, chamavam Davi, tocava sua harpa e o espírito saía. Já contei em um dos meus vídeos que um pastor, quando foi expulsar o demônio, o Espírito de Deus falou para ele assim: coloca o Feliciano Amaral para cantar. Ele pegou o disco do Feliciano Amaral, começou a tocar e o demônio largou aquela mulher. No meio dos louvores, Deus habita. Quantas das vezes eu louvei a Deus com meu violão no meu quarto e fui cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quantas das vezes aqui, louvando a Deus, a igreja é renovada e fortalecida. Quantas das vezes o inimigo é destruído, aleluia, nas batalhas espirituais, sonha a igreja adorar a Deus.
quantas das vezes o Espírito de Deus falou para mim, adore esse louvor, louve isso, e quantas das vezes eu louvava, e quantas das vezes eu louvarei, e eu louvo, e o Espírito de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo. Há mistérios no louvor verdadeiro. Aleluia! Então, Jesus diz, mas a hora vem. Aleluia! Por que ele disse, mas a hora vem? Por quê? Porque o Pentecoste ainda não tinha acontecido. A igreja ainda não tinha sido formada. Então, Jesus estava falando da igreja que iria louvar de modo que fosse aceito diante de Deus. Uma certa vez, eu ouvi um testemunho de uma irmã que foi arrebatada aos céus. E neste testemunho ela disse que olhava para a terra e via os louvores das igrejas subindo aos céus. E via alguns louvores que não chegavam no céu. E ela perguntou a Jesus, Jesus, o que está acontecendo? Aqui tem louvores daquela igreja lá e da outra não. E aí ele disse, é porque aqueles que estão louvando em espírito e em verdade, o louvor está chegando a mim, mas aqueles outros não, eles estão louvando na carne. Aqueles outros não, aqueles cantores lá, estão louvando para ganhar dinheiro, estão louvando para se aparecer. Não é qualquer louvor que chega aos céus. Você tem que estar em espírito. Aleluia! Você tem que estar em disposição de ânimo. Uma certa vez um homem chegou para o meu pai e ele me contou isso. Ô irmão, o crente pode assoviar? Aí meu pai falou assim, não, pode, por que não? Passou-se o tempo. Um dia veio morar aqui, na casa do meu pai, uma senhora. E essa senhora, quando alguém começava a assoviar, pode ir parando de assoviar, não quero ninguém assoviando dentro da minha casa, não. O que é isso? O que é isso? Essa mulher não gosta que ninguém assobia na casa dela? Que negócio é esse? E aí, eu descobri que esta mulher é macumbeira escondida. Uma vez, quando eu cheguei do culto, eu mais minha esposa, que olhei no canto da minha casa, na ponta da parede, tinha uma binga de cigarro enfiada. Eu peguei aquela binga de cigarro e joguei fora. E o Espírito de Deus falou comigo que ela estava fazendo macumba para me tirar daquela casa onde eu estava, da casa aqui, da segunda casa do terreno, porque ela queria que o filho dela morasse aqui. Mas ela nunca conseguiu e nem iria conseguir. Porque o que peleja por mim é mais forte que pelejava por ela. Bom, então eu procurei saber o porquê. Diz que se você quiser chamar o Saci Pererê, é só você assoviar que ele vem. E na macumba, aprende-se que não se deve assoviar nem ao meio-dia, nem às 18 horas. Por quê? Porque chama os Exus, chama coisa ruim. É por isso que o cantor Vitorino Silva não gosta que ninguém assovie alto quando ele faz os concertos dele, porque ele era espírita e ele conhecia essas coisas. Mas eu digo para você, no Salmo 150, não fala que a gente pode louvar a Deus com os louvores, mas nós sabemos pelo Salmo 150 que nos céus o louvor é forte, o louvor é alto. E se você assoviar, não vai nem ouvir o seu assovio. Mas será que se eu, em espírito, começar a louvar o meu Deus e começar a assoviar, o diabo vai vir? Ele sabe que eu estou louvando a Deus. Então, o crente pode assoviar sim. Quem não pode é o macumbeiro, porque se ele assoviar, o bicho vai vir perturbar a vida dele. Aleluia! Então, os conservadores são cheios de coisinha. Ao invés de ajudar, eles atrapalham, né? Esse negócio de não poder bater palma, né? Você acha engraçado isso, né? Eu também.
Eu acho muito engraçado esse negócio de que não pode bater palma, mas agora isso já acabou, né? Eu não vejo bater palma lá na CCB, né? Na CCB eles não batem palma não, porque são muito conservadores. Mas o povo renovado bate palma, o povo da Deus e Amor bate palma, muitas igrejas da Assembleia de Deus batem palma. E Deus manda a gente aplaudir a Deus. O que é aplaudir? Aplaudir é bater palma. Aleluia. Aplaudir é bater palma. Então, quando você estiver triste, quando você estiver para dobrar teu joelho e buscar a face do Senhor, você pode ligar o teu celular e botar no louvor, ligar o teu aparelho de som e botar no louvor e começar a buscar a Deus. E você vai ver que você vai trazer a presença de Deus próximo a você. Porque Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores, Deus habita, não é? Ó que louvor lindo! Que Deus te abençoe.